Boa tarde, turma 3003. Hoje, dia 23/10/2020. Mais um conteúdo de geometria aí. A gente vai estudar hoje sobre hipérbole, tá? Dentro da matemática, dentro da geometria. Vou dar uma pincelada aqui nessa parte aqui, página 240. Ó, devido à sua excepcional estabilidade, a forma hiperboloide é usada na construção das torres de refrigeração de usinas nucleares. A superfície desse tipo de hiperboloide é obtida pela rotação de uma hipérbole em torno de seu eixo imaginário. Então a gente tem que saber qual é a diferença de rotação para translação. Ó, vocês já viram essas imagens aí, ó. Torres de refrigeração na estação de energia nuclear em Cruaz, na França. Tá bom? Então a definição, né, é o seguinte. Ó, da mesma forma que na elipse necessitamos de uma definição de hipérbole que permita um estudo analítico dessa cônica. Por isso, a seguir, definimos hipérbole com base em uma propriedade comum a todos os seus pontos. Ó, fixado dois pontos F1 e F2 de um plano alfa, tais que, né, esses pontos F1 e F2 é igual a 2C, né, com C maior que zero. Chama-se hipérbole o conjunto dos pontos P de alfa, cujas diferenças em módulo das distâncias PF1 e PF2 são iguais a uma constante 2A. Então, ó, PF1 menos PF2 é igual a 2A. Essa é a primeira parte da fórmula. Depois a gente vai ver os exemplos. A gente faz essas figuras aqui, ó, com compasso, tá? Ó, para poder determinar as distâncias. Ó, os pontos T com T pertencente a alfa, TF1 menos TF2 é igual a 2A, determina um ramo da hipérbole. E os pontos S determinam outro ramo, que é SF2 menos SF1 igual a 2A. F1 e F2 são os focos da hipérbole, e 2C é chamado de distância focal, tá? Ó, os segmentos A1 a 2 é chamado de eixo real da hipérbole, sua medida é 2A. Então, ó, tem a parte de cima e a parte de baixo e tem a distância, que é a distância focal. Focalizar, né, gente? Ó, o ponto C do eixo real é o ponto médio dos segmentos F1 e F2, que divide em duas partes iguais, chamado de centro da hipérbole. E A1C e A2C são os semi-eixos, que são as partes, tá? Ó, o segmento B1 e B2 é chamado de eixo imaginário, tá? E B1C e B2C são os semi-eixos. Olha que legal, a gente fechando a figura toda aí, ó. Fazendo o teorema de Pitágoras, a gente consegue analisar que tem triângulo retângulo nessa situação, ó. Aqui o C, na realidade, é a hipotenusa, o A e o B são catetos em relação ao ângulo reto, tá? Chama-se retângulo referência da hipérbole o retângulo MNPq, cujos pontos médios dos lados são A1, B1, A2 e B2. As retas MP e NQ, que contêm as diagonais do retângulo referência, são denominados assíntotas da hipérbole. A hipérbole não tem ponto em comum com nenhuma das assíntotas. Então, o que é assíntota? Tá? São as diagonais do retângulo da hipérbole. Por enquanto, a parte teórica. Quando o retângulo é um quadrado, 2A igual a 2B, a hipérbole é chamada de equilátera. Tá? Construção de uma hipérbole, página 242. Usando tábua, pregos, barbante, régua e lápis. A gente consegue fazer, ó. Ela pode ser desenhada com o auxílio dessas situações, ó. Em uma das extremidades da haste, amarra-se uma extremidade de barbante. Aqui tem o passo a passo para construir uma hipérbole. Tá?
Usando dobraduras também a gente consegue construir, ó. Assim como fizemos no estudo da elipse, vamos construir a hipérbole por meio de dobraduras. Ó, desenhamos em uma folha de papel translúcido um ponto exterior a uma circunferência. Na figura 1 está essa informação. Depois, o que a gente faz? Dobramos a folha em torno de uma corda da circunferência, de modo que o arco dobrado passe pelo ponto, na figura 2. Desdobramos a folha e fazemos outra dobra em torno da corda, de modo que o arco dobrado passe pelo ponto. Repetimos esse procedimento várias vezes. As retas que contêm essas cordas são tangentes a uma hipérbole. Quanto mais dobras fizermos, mais visível ficará a hipérbole. Olha que bacana. Agora vamos ver os exercícios resolvidos. Ó, considerando a hipérbole, aí é para demonstração, né? Eu não vou cobrar isso para vocês não. Para demonstrar. Ó, tem a hipérbole, tem um retângulo, tem a distância focal, né? F1 vezes F2 igual a 2C. Aí tem a diferença, né? Do T, do S, que são as distâncias. Então, ó, ele pede na letra A medida do eixo real A1, A2. Então, ó, é só demonstração, tá? Essa parte aí. Aí, ó, no 9, exercício resolvido 9, as figuras abaixo mostram F1 e F2 e um segmento PQ, cuja medida é menor que a medida do segmento F1 e F2. Com o auxílio de uma régua e um compasso, a régua deve ser usada apenas para o traçado de linhas retas e não para efetuar medições. Marcar 6 pontos quaisquer da hipérbole de focos 1 e 2, cujo eixo real tem a medida do segmento PQ. Então, ó, na resolução, traçamos a mediatriz S do segmento F1 e F2, com S interseção, ó, qual é a interseção? O que tem de comum? Do S da mediatriz com os focos 1 e 2, é o ponto médio, que é a letra M. Depois, traçamos a mediatriz PQ, essa linha azul. Em seguida, traçamos o arco de centro M e raio PQ sobre 2, que vai dividir em duas partes. Determinando sobre a reta F1 e F2 os extremos A1 e A2 do eixo real. Depois, tomamos um ponto arbitrário T da reta PQ com um T não pertencente à reta PQ. Finalizando, traçamos os arcos de centro F1 e raio PT, de centro F2 e raio PT. De centro F1 e raio QT, vai mudando só as letras. As interseções desses arcos são os pontos H1, H2, H3 e H4 da hipérbole. Ó, analisando aí, ó, tem que usar o material todo. Olha como fica. O passo a passo, ó. Aí depois eu vou passar os exercícios, tá? Dessa situação da hipérbole aí. Vamos ver a equação da hipérbole. Ó, obter a equação da hipérbole de focos F1, 0 e 0, F2, 6 e 0, cujo eixo real mede 4 unidades. Isso aí eu vou cobrar, porque isso aí vai envolver cálculo. Então, tem que fazer a diferença das duas distâncias, PF1 menos PF2 igualar a 4, que igualar a 4 unidades. Então, faz a fórmula da distância. Faz aquela fórmula do x menos, né, 0 mais y menos 0 menos, aí x menos 6, y menos 0, fazendo a fórmula da distância usando cada ponto aí, o F1 e o F2. Quando fizermos isso tudo, né, a gente vai chegar em que parte? Né? X ao quadrado mais y ao quadrado menos x menos 6 ao quadrado mais y ao quadrado mais ou menos 4, porque vai tirar da raiz, né? Tem que ficar um positivo e um negativo.
Elevamos ao quadrado os membros. Por que a gente eleva ao quadrado? Para tirar a raiz. Fazendo a operação, o procedimento matemático que nós já estudamos, né? Vai ficar 5x ao quadrado menos 4y menos 30x mais 25. Beleza? E a outra fórmula, x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Tá? Aí, no caso, a equação reduzida da hipérbole, para a gente encerrar a explicação, ó. Essa fórmula aí, x menos x0 ao quadrado sobre a ao quadrado menos y menos y0 ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Aí tem a equação reduzida da hipérbole com o eixo real paralelo ao eixo OY. A gente vai ver o exercício resolvido. 11 da página 248. Está pedindo para obter uma equação reduzida. Vamos lá na resolução. Observando o gráfico aí, né? O centro é o 7 e o 4. O semi-eixo real é o 9 menos 7, né? A semidistância focal é o 10 menos 7, porque é o primeiro menos o último. E a medida B do semi-eixo vai ter que fazer teorema praticamente como se fosse o teorema de Pitágoras. C ao quadrado igual ao quadrado mais B ao quadrado. O maior lado é quem? É o 3, né? Depois o 2 ao quadrado. Fazendo aí o B a raiz de 5. Dando continuidade, ó, o eixo real é paralelo. Tem que fazer. Então, ó. Ficou x menos 7 ao quadrado. Por que o menos 7? Porque é o centro. Tá? Sobre 4. E o outro, y menos 4 sobre 5. Beleza? E vou igualar a 1. Na letra B, ó, também, ó, vou trabalhar a mesma coisa. Ó, o centro é menos 4 e 5. Ó. Menos 4 e 5, eixo x e eixo y, né? A medida do semi-eixo real vai ser 5 menos 4, ó. Esse menos esse está no eixo y. Aí está a resposta ali, ó, que é 1. A semidistância focal, que está 7 menos 5, é essa distância menos essa. Distância focal, foco. Isso é usado na oftalmologia. E a medida do semi-eixo imaginário, fazendo o teorema de Pitágoras também. Tá? 2 ao quadrado igual ao quadrado mais b ao quadrado. Depois disso, joga na equação. Ó, aí fica y menos 5, porque agora é em relação ao outro eixo paralelo, que é das ordenadas, por isso que teve a inversão. Menos aí x mais 4 elevado ao quadrado sobre 3. Que é esse b aqui, ó, elevado ao quadrado igual a 1.